Desde o começo do mundo, o fogo tem sido sempre um elemento importante. Os antigos tinham maneiras diferentes de fazer e usar o fogo. Ele era produzido pelo esfregar de duas pedras uma na outra, ou dois pedaços de madeira seca, e era usado para cozinhar, iluminar, aquecer e refinar metais. Nas Sagradas Escrituras é mencionado muitas vezes, algumas das quais junto com a presença de Deus. É só lembrar o fogo e a fumaça e uma tocha de fogo de quando Deus fez um acordo com Abrão. Aquela pequena árvore chamada sarça que pegou fogo, queimava, mas não se consumia, quando Deus falou com Moisés. A coluna de fogo para guiar e iluminar o povo israelita durante a noite. O fogo e a fumaça de quando Deus desceu no Monte Sinai e muitas outras ocasiões. Encontramos na Bíblia também algumas referências à pessoa de Deus como sendo um fogo consumidor. Outras vezes, fala dela mesma, a Bíblia, como sendo um fogo. O castigo de Deus aos pecadores tem sido algumas vezes o próprio fogo, que servirá finalmente para a purificação da terra e morte dos homens maus que não amaram a Deus enquanto viveram. Vamos lembrar ainda que as palavras fogo do céu querem dizer que Deus aceitou uma oferta que lhe foi feita na forma de sacrifício de um animal através de cerimônias próprias. Essas cerimônias foram ordenadas por Deus mesmo e transmitidas por Moisés a uma parte do povo de Israel, mais exatamente a tribo de Levi, um dos filhos de Jacó. Os levitas foram separados para trabalhar só nos serviços religiosos. Para isso, fora construído um santuário muito lindo com suas paredes de ouro, cortinas bordadas, mesa, altar, tudo reluzente do ouro mais fino da terra. O santuário tinha uma divisão que separava o lugar maior chamado Santo e o lugar menor chamado Santíssimo. Levou mais ou menos meio ano a sua construção e foi fabricado segundo o modelo mostrado a Moisés lá no Monte Sinai, quando ele esteve falando com Deus. O santuário no meio do acampamento de Israel significava que Deus viera habitar com seu povo. Para isso é que ele ordenou a sua construção. Por determinação divina, os filhos de Levi foram separados para serem os sacerdotes que dirigiriam os serviços religiosos do santuário. No começo do mundo, cada homem era o sacerdote de sua casa perante sua família. Mais tarde, nos tempos de Abraão, eram os filhos mais velhos indicados como sacerdotes do lar. Mas depois do Êxodo e durante a peregrinação no deserto, e para atuar no santuário, Deus separou a tribo de Levi para a obra do mesmo. E quanto àqueles que serviriam de intermediários entre Deus e o povo, fazendo o papel de sacerdotes, foram escolhidos os da família de Arão, irmão de Moisés. Apenas Arão e seus filhos deveriam dirigir as cerimônias e todo o serviço religioso perante o Senhor. Tudo foi preparado com muito cuidado, a fim de fazer absoluta distinção entre o sagrado e o comum. A roupa dos sacerdotes tinha modelo especial de acordo com a sua elevada posição. Tudo neles obedecia instruções divinas para impressionar todos que os viam a saber que Deus é santo e que dos que vinham adorá-lo era exigido pureza e a ideia firme da santidade do Senhor e do seu culto. Os sacerdotes tinham um superior a eles que se chamava sumo sacerdote. Este levava um pano de alvo linho na cabeça bem arrumado e onde estava escrito Santidade ao Senhor. Tudo que estava relacionado com os serviços religiosos dos israelitas no santuário deveria servir de figura e sombra das coisas celestiais. O próprio trabalho dos sacerdotes era figura e sombra do trabalho que viria a fazer Jesus Cristo. A atividade religiosa do santuário consistia de duas partes, uma diária e outra anual. Diariamente havia o culto da manhã e o da tarde. Todas as manhãs e tardes um cordeiro de um ano era queimado sobre o altar,
simbolizando a consagração diária da nação israelita a Deus e mostrando a sua constante dependência do sacrifício de Jesus, apontando no futuro para sua morte na cruz do Calvário. O sacrifício diário no santuário ensinava ao povo as verdades relativas à morte e trabalho religioso de Cristo, e uma vez ao ano, a mente do povo era transportada para as cenas finais da última luta entre Cristo e Satanás e para a purificação do universo de pecado e de pecadores. Arão e seus filhos Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar estavam preparados para serem consagrados como sacerdotes do santuário. Moisés dirigiu a cerimônia solene que reuniu todo o povo, lavando os sacerdotes com água, vestindo-os com as roupas adequadas e tudo mais. Também Moisés derramou do óleo da unção sobre a cabeça de Arão e ungiu-o para santificá-lo. E por fim, depois da dedicação do santuário e da consagração dos sacerdotes e de todas as cerimônias especiais, que levaram 7 dias, começou o sistema de sacrifícios do santuário. Arão, ajudado por seus filhos, ofereceu os sacrifícios que Deus pediu e abençoou o povo. Todas as coisas, em seus mínimos detalhes, foram feitas de acordo com a ordem divina. E a prova de que Deus se agradara de tudo é que ele mandou fogo do céu e consumiu a oferta que se achava sobre o altar. Essa manifestação, já no primeiro sacrifício, foi uma demonstração da glória e do favor de Deus. Tudo havia sido feito conforme Deus tinha ordenado que fizessem. O fogo sagrado caíra e consumira a oferta sobre o altar, deixando o povo profundamente impressionado com a presença de Deus. E assim seria sempre que os sacerdotes, o irmão e os sobrinhos de Moisés fizessem exatamente o que Deus mandou. Moisés e Arão ocupavam as posições mais elevadas em Israel e gozavam de muitas vantagens e privilégios. Deus falara com eles pessoalmente. Eles viram o Deus de Israel. E Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar, agora sacerdotes com seu pai Arão, tinham tido os mesmos privilégios. E passaram uma semana estudando sobre sua nova função. Prepararam-se devidamente para iniciar seus serviços religiosos no santuário. Já tinham ajudado o pai a oferecer sacrifícios. Sabiam o que deviam e o que não deviam fazer como sacerdotes. Haviam sido bem doutrinados e conheciam muito bem quão santa era a obra de Deus no santuário. Aprenderam sobre a diferença entre o sagrado e o comum. Mas na hora do culto que iriam dirigir, 2 dos filhos de Arão, Nadab e Abiú, cometeram um erro fazendo algo estranho, diferente do que Deus mandara. Pegaram um objeto chamado incensário e queimaram um incenso cheiroso, mas desobedeceram a ordem do Senhor pelo uso de fogo comum. O certo teria sido usarem do fogo sagrado aceso por Deus. Esta era a ordem. Além de contrariarem a ordem de Deus, Nadab e Abiú foram achados bêbados. Antes de entrarem para os serviços religiosos, andaram tomando bebidas alcoólicas. Isso deve ter levado a ambos ao esquecimento da ordem divina e ao abuso e até à irreverência contra a santidade do Senhor. A bebida fez com que eles não levassem a sério a diferença entre o que é sagrado e o que é comum. No pátio do santuário, havia um certo tipo de fogão daqueles tempos, onde os sacerdotes preparavam a sua comida. É provável que Nadab e Abiú tenham tirado o fogo dali para queimar o incenso, ao invés de tirá-lo do altar de sacrifícios, do fogo que Deus mesmo tinha aceso e que era, portanto, sagrado. Em resultado desse seu gesto irreverente de iniciativa própria,
que é considerado como ofensa extremamente grave, Nadab e Abiú foram visitados pelos juízos de Deus. Por causa desse pecado, saiu fogo de diante do Senhor e os devorou, e morreram perante o Senhor. O povo assistiu à cena da leviandade dos sacerdotes cambaleando de bêbados e viu cair fogo do céu sobre os dois, consumindo-os no próprio ato de sua presunção e desobediência. As lições desse acontecimento são várias. Era plano de Deus inculcar na mente dos sacerdotes e de todos os israelitas a ideia da santidade de Deus. Quis ensinar os homens que devem aproximar-se do Senhor com reverência e temor, como mandara. Foi uma séria advertência aos que não tinham aprendido ainda a fazer diferença entre o sagrado e o comum. Reprovou ainda o Senhor o uso de bebidas fortes, confirmando a sua anterior proibição do vinho e outras bebidas alcoólicas e intoxicantes. Os que se embebedam, como Nadab e Abiú fizeram nesta dolorosa história, perdem a elegância moral, perdem o equilíbrio mental, pois as bebidas fortes e embriagantes levam confusão à mente e dificultam o raciocínio, não deixando a pessoa que as toma notar a diferença entre o sagrado e o comum. Por essa razão é que devemos manter bem afastadas de nós todas as bebidas alcoólicas e pensar que o nosso corpo é chamado de o santuário de Deus. No tratar com o corpo, cuidemos para não destruir o santuário sagrado pela desobediência às leis naturais, nem por introduzir nele fogo estranho, porque se assim fizermos, Deus nos destruirá. Aprendamos a lição de Nadab e Abiú e sejamos estritamente obedientes a Deus.